Cara, por que a experiência do Kurdistão é tão importante para o Ocidente? Vamos lá, vamos voltar para a Síria. O, o teatro sírio, nós temos a República Democrática da Síria, que é uma parte do norte da Síria, que ela não está oficialmente ligada ao que é o governo sírio atual, né? Daquele que substituiu o Assad, né? Ahn, Sim. mas a parte norte da Síria, ela é ocupada por essa força democrática, que é basicamente um grupo de militares. Você pode definir militares, satrias, do jeito que vocês quiserem, eh, pertencentes aos curdos. E os curdos viraram esse grande aliado ocidental, mais um aliado de esquerda, né? Os curdos normalmente são associados a partidos de esquerda. Ahn, e a experiência da República Democrática ali é bem positiva aos olhos do Ocidente. Da República Democrática da Síria, que é meio que um proto-Kurdistão. Kurdistão autônomo não oficial, né? Ahn, o que decorre? A gente viu diversas rebeliões, revoltas, por parte dos curdos aqui nos eventos que se seguiram ali no Irã. E muito provavelmente os curdos vão ser uma força também favorável. A questão da criação do Kurdistão. Existem duas questões aqui. Por exemplo, a experiência síria. Apesar de uma maioria ali de poder, você ter um forte poder dos curdos na República Democrática Síria, os curdos, eles não querem, apesar de tudo, que essa parte da Síria, que está autônoma, se torne parte do Kurdistão. Eles preferem ser uma parte com mais autonomia da Síria. E o Caralho. então, já os curdos turcos, você vê mais não necessariamente mais, porque eles são um partido bem forte, né? Eles são um partido ali, se não me engano, nas últimas eleições, ele o presidente que concorreu para presidente da Turquia, ele era curdo, ele ganhou votos maciços, né, da parte oriental da Turquia, que é a parte curda, né, Uhum. e também de outras minorias. Os curdos da Turquia, eles desejam mais não uma autonomia, mas sim um estado aberto, o Kurdistão em si. Então eles são mais adeptos. E aí você tem o Que eu curdo do Irã. saiba, Fale, fale. o kurdo da Turquia, ele já é mais propenso a ataques terroristas, que eu já ouvi falar. É, o Não sei curdo se procede. o curdo, vamos dizer assim, que dentro dos grupos do Kurdistão, o curdo que compõe os curdos, o curdo da Turquia é o que tem mais interesse de um Kurdistão livre. O curdo iraniano, se a gente for partir das coisas como elas eram antes do conflito, e mesmo aqueles que desejavam, mesmo aqueles aqui que participaram ali dos combates iniciais, eles desejam mais autonomia. Entretanto, Sim. nada, eh, nada garante que eles não vão querer ser que eles podem mudar de ideia com a influência do curdo turco. Principalmente porque, como o Ernesto bem citou, e na minha visão, apesar de eu não crer que isso vai decorrer da existência do Kurdistão, mas existe uma possibilidade de que o curdo turco vença a narrativa e convença o turco iraniano a ajudar a criar o Irã, porque. Ou a ajudar a criar o Irã, a ajudar a criar o Kurdistão, o grande Kurdistão, né? Uhum. Que é, de certa forma, anexar as partes do Irã que tem clã dos curdos. Hã, Uma porque coisa que é uma eu chance comento única. É uma chance única. Tipo, se os curdos querem sim. uma chance de ter um país, é agora. Hã, eu diria que o Ocidente e as propagandas vão fazer o máximo para evitar que o curdo Jorge da Turquia seja ouvido. E que o modelo do curdo da Síria seja o escolhido. Isso vai acontecer? Aí já é outra história. Certo, Cara, o que eu comento vale. sobre os curdos, eu já comentei aqui, mas só para caso o ouvinte que está aqui nesse momento agora não viu os anteriores. Seguinte, ouvinte, o Ah, curdo escutar. não é um árabe. O curdo não é um árabe, ele não tem nada a ver com o árabe. O curdo não é um turco, ele não tem nada a ver com o turco. O curdo, ele é mais próximo do iraniano. A língua que ele fala é mais próxima do persa, tipo, é tipo um dialeto, sabe, meio diferente, mas
ele tem meio que uma conexão maior com o sabe, com o iraniano. Tanto que no Shahnameh aparece os turcos. Turco não, cara, puta merda, os curdos. Aparece lá que no segundo Shahnameh eles são descendentes do pessoal que era para ser alimentado pelos Arrak, mas teve alguns lá que conseguiram ser libertos lá. Eles foram para as montanhas, aí viraram os curdos. Os curdos, eles têm essa conexão maior com o Irã, sabe, historicamente, sabe, de linguisticamente. Então, por isso que normalmente lá eles tendem a querer mais, não independência, que nem na Turquia, e que nem. Eu também tem no Iraque, curdo, no Iraque também, esqueci Uhum. de mencionar isso. Eu acho que o Elder esqueceu, mas. Sim, sim, eu esqueci. É, eu não sei como é que é no Iraque hoje em dia, porque o Iraque tá meio. O Iraque eu sei como é que leva a Não, sério o Iraque hoje em dia, tá o ligado? curdo do Mas é que só terminar, Iraque. É, só perdão. terminando aqui. No Irã, tipo, eles tendem realmente, como o Elder disse, a querer mais autonomia. Na Turquia é mais independência mesmo. Agora pode continuar, pode continuar, Elder, por favor, menciona o Iraque aí. Só um comentário breve do Iraque, que o curdo do Iraque, ele normalmente fica mais, pelo visto, ele tá mais influenciado pelo curdo turco, que tem mais, sabe, é mais, Sim. tá mais próximo, né? Uma coisa que eu quero falar sobre o Iraque. O país Iraque. O país Iraque é um país até que recente, porque ele é uma união de 3 províncias otomanas após o fim da Primeira Guerra. Mossul e umas outras duas que eu não lembro. Então, tem essa região lá, que tem uma região, que acho que é Mossul, que tem os curdos, não sei se é Mossul que eles moram, mas tem a região lá dos curdos e tem esse país artificial, assim, entre aspas. Dá pra dizer que é um país artificial porque é professor de tratado, que é o Iraque. E você tem sabe, você tem os curdos ali tudo na próxima região, sabe? De você pegar a fronteira, tipo lá, da Iraque, Síria, Turquia e Irã, tá ligado? Tipo, claro, a Síria não faz fronteira com o Irã, o Iraque tá no meio do caminho, mas o Kurdistão ele pega, tipo, uma faixa aí nesses países, sabe? Tipo, naquela parte ali meio do sudoeste, não, sudeste da Turquia, uma parte do Iraque ali, o ocidentezinho ali, sabe, o oestezinho ali do Irã e um pouquinho ali na Síria, sabe? É uma coisa que pega vários países e realmente faz mais sentido nos países árabes ter essa ideia mais de independência do que no Irã. Porque, tipo, o curdo pro turco é muito diferente. O curdo pro árabe também. Pro iraniano nem tanto. Mas o curdo pro curdo é mais próximo do que o curdo pro iraniano. Dá pra dizer assim. Então é a ideia de que junte-se comigo, irmão, tá ligado? Somos todos curdos. Talvez possa soar bom para os ouvidos dos curdos. Uma coisa curiosa. Supondo que caia o regime iraniano, né? E surge o Kurdistão no Irã, os curdos da Turquia vão ficar bem felizes. Claramente, né? Porque agora, sabe, dá pra conseguir essa independência da Turquia depois lá e juntar todo mundo no Grande Kurdistão. Mas uma coisa curiosa, possivelmente o próximo alvo da política externa israelense, o próximo inimigo, talvez seja a Turquia. Possivelmente. E se o Netanyahu mirar na Turquia como inimigo, você pode ter, e você já tiver um Kurdistão no Irã, esse Kurdistão do Irã provavelmente vai virar vai tomar o Kurdistão da Turquia também. Verdade, né? Falando turco, como que tá Erdogan esses tempos, né? Tá quieto, Erdogan. É que ele tá É o que deve preocupado cuidar. porque, bem, agora com a queda do Ayatollah, ele é o único país que sobrou contra Israel, É, abertamente. A República Islâmica, ela não caiu ainda, mas ela tá penando. É, E o Erdogan sabe que ele é o próximo. Ele sabe que ele é o próximo. sim. E ao mesmo tempo ele também não tem boas relações com o Irã e é uma situação complicada. É, velho, tipo. E, Eu vi e- e um outro post, tá ponto, e ligado? outro ponto que Tipo, a gente tá o que falando o aqui. Irã pensa dos países. Daí tava com a Turquia, frenemy, tá ligado? Friend, enemy, sabe? Tipo, tudo junto, Uhum. frenemy. Aí continua, Elder. E assim, a gente tá comentando essa questão do Kurdistão. Com todo respeito, assim, vamos lá, os curdos estão se armando. Se você olhar Sim, aqui o mapa, Irã, Armênia, Iraque, Turquia, são países próximos. Para essas armas vazarem pro o curdo da Turquia, que é o cara que realmente quer o Kurdistão, é dois palitos. É dois palitos. Eles estão mais com vontade de realmente guerrear contra o turco do que o curdo quer guerrear contra o iraniano. isso é verdade. Isso é muito verdade, sabe? Isso é muito verdade.
Então, O assim, que é uma coisa que pode acontecer nessa mesma guerra, né, ironicamente, é o kurdo da Turquia, por algum motivo, sabe, começar a jorjar ali, tá ligado, sim, também. se Eu não a duvidaria. Turquia começar a ganhar umas armas e, tipo, ó, cenário hipotético, hein, rapaziada? Pra honrar o título, né? Né. O que pode acontecer? O curdo, de alguma forma, algumas armas começam a entrar na Turquia, pro curdo da Turquia. O turco da Turquia, que já tem um histórico mais agressivo, vai começar a soltar a rebelião. E ele vai começar a falar pros... E meus irmãos curdos, vamos criar o grande Kurdistão. E aí, o curdo que tá no Irã, que tá meio... até que tô... Tipo, eu mais quero derrubar o Ayatollah do que necessariamente Separar. separar. Aí daqui a pouco ele vai começar... Não, mas eu tô vencendo aqui na Turquia. Vamos! Vamos, homens! E, Acabem com tudo! sim, Ó, Tudo em ó, todos. em dois... tudo e tudo. tipo, pô, entre Irã e... Homens, queimem o Irã Queimem a e vida. as mosquitas do Ayatollah. Destrutura e todos. Vamos, homens, acabem com tudo. Nesse pique aí, né? O- essa é uma preocupação, porque assim, o Ocidente acha que o curdo tá domesticado. Eu acho que não. O curdo tem uma autonomia do caramba e o que o curdo deseja é algo que só depende dele. É tipo, eles estão entre... E outro ponto, até pela questão da estratégia do Trump. Qual que é o melhor cenário do Trump? Vou armar, vou lançar mísseis para apoiar as rebeliões locais. As rebeliões locais vão ir lá, vão depor o Ayatollah. Eles vão eleger por eles mesmos o governo. Eu vou ser lembrado como um grande... O cara que literalmente ganhou uma guerra sem colocar Tropa. Tropa no chão. tropas no Eu vou chão e ainda vomitar. salvei, tipo, a galera que era oprimida pelo regime. Tipo, é um ganha-ganha. Esse é o cenário do Né. Trump. Tá acontecendo, a gente não tem informações. Importante lembrar que as informações, tipo, Cara, o que é o mapa do Irã atual, a gente só tem suposições e com todo respeito, eu não encontrei até agora uma suposição boa. ó, uma coisa que apareceu bastante no começo das rebeliões. É, tipo, tava queimando mesquita, os caras rebeldes estavam queimando mesquita e tudo mais, sabe? Você via bastante isso. Hoje em dia, tá bom, não tá mais vindo imagem dessas coisas. Nem dá pra saber se ainda tá tendo essas rebeliões. Sim. Mas você tem, tipo, sabe, você tem aquelas informações que saem que, tipo, morreu 30 mil, sabe, pessoal rebelde já, sabe? Quer dizer, o governo islâmico, eles não se importam em reprimir com força mesmo. Os caras pararam de fazer rebelião? Não pararam. Eu tenho a impressão, honestamente, que o negócio já tá diminuindo as rebeliões. Porque os caras lá do regime iraniano, eles são bem, sabe? Ah, você vai ser rebelde? Aí vai ser rebelde no Yahamala. Yahamala é inferno. Não sei nem se pronunciei certo, mas acho que é uma coisa assim, Yahamala, não sei. Vai ser rebelde lá no inferno, mete bala no cara, sabe? Os caras tortura mesmo, os caras sabe, sem dó. Eu tenho impressão disso porque os Estados Unidos tacando essas bombas tudo, Israel também, sabe? Já era pra ter conseguido coisa maior, Eu sabe? acho que Tipo, não. se os caras ainda tivessem com todo gás da rebelião. Os caras estavam queimando mesquita. Eles querem mais mesquita numa cidade sagrada lá, tá ligado? Acho que foi Qom, que é a cidade sagrada, é tipo. Eu acho... Então meio que, sabe? Hum. Você pensa, cara, esse gás todo, onde foi parar? Não, Sabe? mas Tipo, a gente não essa tem porque eles não ânimo todo. têm internet, né? Cortaram tudo, né? Eu Sim, tinha mas tipo visto assim, que cara, eles o queimaram o Trump. prédio. Helder, Hum. eu tinha visto um negócio que eles tinham conseguido quebrar a antena lá, o lugar que regulava um pouquinho de internet, sabe? Sim. Parece que eles tinham conseguido fazer isso, mas depois também não vi nada também Então, sobre isso. o que decorreu nisso? Basicamente é uma guerra. O que o Irã fez? Ele derrubou a internet. O que o Elon Musk fez? Colocou a, a Starlink. 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 Aí o que o Irã fez? Começou a derrubar as antenas que poderiam gerar Starlink. E tá tudo no escuro. Essa é a verdade. Uhum. A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe. A gente, tipo, mesmo que enviar alguma coisa agora, você não tem certeza se realmente tá acontecendo. Porque existe uma guerra de narrativas também. Que era uma coisa que eu queria entrar, mas eu não tenho tantas informações, então eu vou deixar pro próximo Arapucanismo, acho que é até melhor. Sim, sim, sim. Eh, mas eu não sei dizer como está. Eu acho que começou há pouco tempo, foi em dezembro que começou essas revoltas. Não, saíram Sim, do foi mais ou cinema. menos aí. E ele tá se estendendo até dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vai ter uns 4 meses, pô. Não dá ainda pra nada.
pra saber o que tá acontecendo. Ainda mais que tá tudo calado, né? Pra minha opinião, é pouco tempo. A gente só vai saber, tipo, com certeza o que tá acontecendo depois desse primeiro, segundo ano. No primeiro ano, a gente vai ter um mapa. Ou seja, em dezembro desse ano aqui, a gente provavelmente vai ter até lá, vamos dizer assim, se tudo correr na constante, a gente vai ter a noção do mapa de como as coisas estão. Sim, sim. Tá. Qual que é o melhor cenário do Trump? Eu já citei aqui, o melhor cenário do Trump é que ele consiga armar a população se revolta, derruba o governo, elimina o pessoal do governo, beleza. O que a população, por que a população faria isso e por que o pessoal do governo do Irã faria isso em termos econômicos ali somente, né? Ahn, o pessoal do governo do Ayatollah, eles basicamente ganham sua vida e seu dinheiro com eu não quero dizer estatais, mas vamos dizer, as empresas do partido. Então, as grandes empresas pertencem aos membros do partido. Então, a razão deles lutarem em termos econômicos é isso. Por que o cara médio lutaria? Porque ele não tem a mesma chance de crescimento que o cara que não faz parte do partido. Então, é uma É pra chance. sobrevivência. É uma luta de sobrevivência, mas é uma luta também para ter uma troca de poder, né? Ele poder ascender pro poder sem necessariamente entrar no governo do Ayatollah. Perfeito. Esse foi esse é o melhor cenário dos Estados Unidos. Qual o melhor cenário do Irã? Agora aqui. O melhor cenário do Irã é o que o Ernesto comentou. O Irã precisa aguentar os ataques que vão vir. O Irã precisa. O Irã precisa aguentar, essa é a verdade. Sim. Outra coisa que o Irã pode conseguir, tá ligado? Meio que subsidiar isso, que acaba com a guerra, pelo menos em teoria. Bomba atômica. No momento que eles tiver bomba atômica e mostrar a gente tem bomba atômica, para com essa merda agora, vamos nucar a porra toda. Talvez pare. Eu acho que não. Sabe? Eu acho que se duvidar o programa nuclear iraniano tá 300% dentro da montanha, tá ligado? Tipo, sendo bem honesto. Eu acho que eles pretendem, tipo, se eles estiverem realmente fazendo bomba atômica, tá ligado? Ainda, o que eu imagino que eles estão, no momento que eles gostam pronto, eles vão, tipo, falar e, tipo, dar algum teste em algum lugar, sabe? Vamos mostrar, tá ligado? Chega. Agora a gente tem negócio, sabe? Se for pra escalonar, Israel vai sumir do mapa. Eles vão meter em ameaça sim. Eu imagino. Eu, pessoalmente, mas Israel bombardearia o Irã também. Sim. Eu acho, Sim, pessoalmente, exatamente. que o Irã não tem, assim, mesmo que ele tenha capacidade teórica, ele não tem a capacidade prática, e não acho também que ele tenha a capacidade teórica 100%, porque justamente Israel eliminou os cientistas iranianos que eram responsáveis por isso, e qualquer um que ajudasse o Irã, mesmo que de forma indireta. Então, Israel ele trabalhou justamente para impedir que isso crescesse. Quanto por cento que está concluído? Eu diria, se eu fosse dizer as minhas apostas, 70% talvez. O que não é Cara, suficiente. eu diria que o projeto iraniano nuclear tá continuando, mas eu não sei quanto por cento que tá, nem a velocidade. O que eu falo que eles acelerariam o processo é tipo, sabe, se é possível acelerar, eles vão acelerar, sabe? Eu imagino isso, mas o quanto que o acelerar vai realmente. O quão perto eles estariam realmente da bomba? Tipo, vamos lá, 1 ano? Estariam 5 meses? Sabe? 1 mês? Não dá pra saber. 10 anos? Opa, Raida. Às vezes às vezes tá realmente uma coisa extremamente ruim, tá ligado? A situação do projeto nuclear, mas se eles conseguissem puxar uma bomba atômica, tá ligado? Tipo, e mostrar, vixe, temos armas nucleares agora. Acabou a guerra. Eles exatamente foi o que eles fariam. Acabou a guerra. Sabe, param com essa merda agora. Ou eu acabar essa guerra mesmo. Talvez aí acabasse a guerra. É meio que uma, sabe, condição de vitória secundária. Sabe, tipo uma alternativa, não secundária, mas alternativa. Conseguir a bomba atômica. Eu de verdade, eu acho que eles não têm. Eu acho que também as forças de informação do Irã, e até para passar a informação, estão consideravelmente comprometidas. Minha visão. Minha visão forte é essa. Eu acho que o Irã ele tá muito mais num estado de tigre contra a parede, de uma fera, e não necessariamente eu pessoalmente, né? Eu noto que o Ernesto, tipo, não desmerecendo, eu acho que o Ernesto tem bons argumentos, mas ao contrário da ideia do Ernesto, eu não acho que o Irã ele está tão preparado para esse conflito
quanto necessitaria estar. Mas eu acho que ele tá lutando com uma ideia de fera. De fera acuada. Então ele tá lutando a todo custo pra se manter de pé. E tá indo bem. Concordo. E essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu acho que Eu vou dizer outra coisa aqui até o também. momento tá indo bem. Não que eu seja Pode terminar, pode terminar. Não, favorável ao regime, pode mas só terminar. tô, né, obviamente, falando do cenário, né? Pode. Ok. Termina aí, depois eu falo. Beleza. O cenário, então, é o cenário do Ernesto, em que eles aguentam as porradas. Eu vou focar principalmente nesse tópico de aguentar os ataques. E especialmente aguardar a eleição americana. Porque, de fato, se os Estados Unidos terminar se o Trump terminar até a próxima eleição e não tiver resolvido essa guerra, vai ser um fracasso total. É o que o Trump não quer. Tanto que é por isso que, de certa forma, é notável que o Trump tem desejo que isso acabe rápido. O mais rápido possível. Ele não tem muito tempo. Beleza. Vou falar, eu já falei da perspectiva do Kurdistão, já falei da perspectiva dos Estados Unidos, já falei da perspectiva do Irã. Tem outra coisa do Kurdistão que a gente podia comentar também. Comente. Que é o seguinte, Pode comentar. uma coisa curiosa do Kurdistão é que, pensa o seguinte, é possível que, ironicamente, a revolta do Kurdistão, sabe, do Irã, se espalhe para o Kurdistão turco, e o Kurdistão do Irã e o Kurdistão do turco se alinham, obviamente, por razões óbvias, e nisso a Turquia seja arrastada para a guerra do Irã. É possível. Já pensou nisso? É possível. Já pensou a merda que ia ser? É uma possibilidade. A Turquia estaria do lado oposto dos Estados Unidos e os dois são da OTAN. O tamanho da bizarrice que ia ser. Isso aí, tá ligado? O tamanho do problema que isso ia dar. E eu vi uma teoria uma vez que a Terceira Guerra Mundial, de fato, ela não seria um negócio que ia estourar do nada e começar, uma grande guerra mundial. Não, seria a união de várias guerras locais, que iam se unir em uma grande coisa só. E eu acho essa teoria bem curiosa. Se você considerar, tipo, que a Turquia, ela tá, de certo modo, até próxima também da Ucrânia, a Turquia tem problema com a Rússia, sabe? E a Turquia, sabe, tem curdo na Turquia, e tem curdo no Irã, e, sabe, o Irã e a Turquia tendo que virar amiguinho pra acabar com o Kurdistão, sabe? Não, é uma coisa que eu realmente acredito. É bem possível, ao meu ver, que mesmo que os curdos da Turquia não rebelem, que seja o Erdogan quem vai acabar com o Kurdistão do Irã. Para não dar merda na Turquia depois. Eu não duvido. Eu não duvido. Ele fez isso, se não me engano, acho que na Síria ou no Iraque, eu não sei. Qual dos dois, ou foi nos dois. Mas, cara, tipo, ele foi lá na Síria acabar com os curdos da Síria por medo dos curdos da Turquia rebelar. Eu não duvido que ele vá salvar a República Islâmica desse jeito, ironicamente. Ou vai nos ajudar os caras nesse quesito. Porque ele sabe que depois é ele, não ironicamente. Sim. E outra coisa, o Erdogan, ele não tem assim, ele normalmente ele é mais voltado ao Ocidente, mas ele é aquele amigo, aquele mau amigo. Tá ligado? Ele é o cara que, assim, se o Ocidente... vou te apresentar um novo cara, o Ocidente compra. E eu digo mais. Imagine se esse cara for curdo. Seria muito louco. Mas, bem... eu acho que... Eu poderia falar de Israel, mas eu acredito que Israel... Na verdade, eu vou ser honesto. Israel não tem os mesmos desejos que os Estados Unidos. A ideia de Israel é que realmente tivesse uma invasão... Americana. Bota no chão. Vamos falar um pouco, né? Boa noite, meu nobre. Valeu, Raider, aí, pela participação. Valeu, Raider. Mas voltando. Perdão, eu tava aqui voltando, né? O que não sabia se tinha caído. O que Israel quer? Israel gostaria de ter uma invasão americana prontamente, porque Israel não tem força de ocupação para isso, todo mundo sabe, ninguém precisa ser um mestre em geopolítica e guerra para saber. Demografia básica. Exato. O que é curioso, você olha o mapa que tá na stream, o Trump basicamente ficou com as partes portuárias, enquanto Israel ficou com a parte mais importante, né? Dessa invasão. Dessa suposta invasão que poderia ocorrer, né? Isso é tudo suposição, galera. Sim.
O que, de certa forma, isso também demonstra como o Trump não está interessado, de fato, em colocar os pés no Irã, né? É. Porque, basicamente, ele vai ficar só na parte portuária, que não é necessário um grande número de força ocupacional, enquanto deixou Israel, Que eu saiba, que é a mais debilitada em força ocupacional, com a parte maior, né? que eu saiba, Hum, existe umas tropas, uns limites de tropas que o presidente americano pode usar sem declaração de guerra formal. Que, se não me engano, os SEALs estão incluídos nesse limite, tá ligado? Tipo, uhum, ele pode usar, por exemplo, os SEALs para certas operações que não seja declaração de guerra, para que não precise de aprovação do Congresso. Mas é um limite, tá ligado? Tipo, uhum. ele não é tanta tropa assim. Então acho que ele tentaria usar esse limite. Eu acho que ele tentaria usar esse limite se ele tiver que usar, mas talvez ele nem queira usar. Eu acho que não. Se você ver esse mapa aqui de suposição, claramente o Trump, ele não. Assim, vamos voltar para Israel, né? Só porque a gente já comentou que o Trump realmente não quer pisar aqui. Mas Israel quer que ele pise. Né? Beleza. Qual que é o melhor cenário de Israel? Uma invasão é, terrena no Irã. De alguma forma, junto com os curdos, eles Oi. conseguem varrer o governo iraniano no combate ali, em lutas. E o que Israel quer? Ela quer uma espécie de puppet state aliado. Não, que é isso que a Druzistão também, acho muito engraçado. É. Inclusive, o Druzistão poderia gerar alguma coisa para irritar Israel. Como assim? Bem, é importante lembrar que Israel também está com conflitos ali no Líbano. E o Druzistão, que é o estado que Israel tem ali grandes aliados, né, por causa dos drusos, né, e do bom tratamento ali que eles concedem aos drusos. Os drusos têm uma qualidade de vida e de reconhecimento político e militar bem reconhecido em Israel. Os drusos, eles poderiam sofrer um ataque, por exemplo, e da última vez, se o pessoal bem lembra, apesar de quem atacou, segundo os curdos, foi o exército, foram membros do exército sírio. Só que, segundo o exército sírio, não foram eles, foram pessoas à parte. O que Caralho. demonstra, de certa forma, que o exército sírio, ele não é necessariamente o do presidente do. Eu não sei se é Do presidente, mas presidente. O do presidente da Síria, ele parece meio que um presidente. chefe de várias coligações, tá ligado? Tipo, diferente. Exatamente. Sabe? Tipo, ele é tipo só o cara mais forte dos vários grupos. Exato. Né? E Não é o esse cara que forte é obviamente lidera. tipo 5% mais forte, sabe? Se os outros se Sim. unirem contra ele, ele cai. E assim, eu não duvidaria que seria inclusive uma boa estratégia do Irã usar os últimos pontos que ele tem para tentar começar alguma coisa na área drusa, né, em Sueida. Mas vamos excluir isso, né? Vamos voltar para o Não, teatro imagina conseguir fazer as externo. hordas beduínas. É horda beduína o É, termo? Não horda era? beduína, que o pessoal utiliza. Atacarem novamente, Pode ocorrer. sabe? Ó, Imagina conseguir da fazer isso última no meio vez, da. ela ocorreu porque haviam acusações de que os drusos acusaram que, né, as forças atacaram e essas forças eram de beduínos. Aí eles foram, e aí os beduínos falaram que por conta disso, os drusos atacaram a população beduína local e começou a guerra. Mas foi tudo um falaram. É, E, 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 e pensa, né? note como isso é algo muito simples assim. Óbvio, são coisas horríveis que decorreram, mas como a narrativa não tem muito Moldável. isso, ela é muito moldável. Tipo, o pior. Como que eu poderia dizer? O pior. Não é gesto, é o pior. Como que eu poderia dizer? A pior fofoca. Se alguém Sim. colocar uma fofoca muito brava, eles entram em conflito. Esse é o nível Caralho. que eles estão. E vamos ser honestos, espalhar uma fake news não é algo tão difícil. Ainda mais com quem já quer se bater, né? Mas pessoalmente falando, eu acredito, pelo menos até no momento, eu acho que a propaganda
de guerra iraniana e da coligação israel-americana ainda tá baixo. A propaganda dos dois. Mas eu vou analisar isso num segundo momento. Beleza, Israel quer isso. Israel quer um ataque total, uma conquista total do Irã e trocar o governo iraniano por um puppet state. Muito provavelmente eles acreditam que eles possam fazer isso com a família real iraniana. Se eu fosse colocar minhas fichas em quem Cara, seria o governador do suposto puppet state. assim, é muito esperado que seja, tipo, a família imperial iraniana pela transição. Mas, sabe, Eu acho que Israel não vai acontecer gostaria na de prática? ter uma transição. Cara, é assim, mas a ideia da transição, cara, é a ideia, pelo menos, para vender que o negócio é legítimo, tá ligado? Tipo, Uhum. é uma ideia, tipo, vocês vão poder escolher se vai ser monarquia ou não, mas claramente vai ter uma máquina de propaganda para fazer os caras ficarem em monarquia. Talvez até, tipo, sabe, uma adulteração em resultado, não sei se for, se vocês chegam nesse nível ou não, mas é muito do tipo, para você dar ideia de liberdade pro pessoal. Eu acho que esse é o desejo Porque, americano. ironicamente, Eu acho cara, que esse é o é desejo muito, é americano. muito mais. É que, tipo assim, é muito mais o. Sabe, tipo, fácil o iraniano querer monarquia do que não querer, sabe? É uma coisa muito tradicional da cultura deles, sabe? Tipo, também porque você tá trazendo de volta a família imperial que tava lá antes de surgir a República Islâmica. É quando eles caíram que surgiu o governo islâmico. É meio que a ideia de voltar pros bons tempos, uma ideia, talvez, certo ponto, assim. A ideia, tipo, esses caras representam os maiores inimigos, sabe, da República Islâmica, sabe? Tem isso também.